Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia Rosa, da USP de Ribeirão Preto e presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados. Hoje o nosso vídeo é sobre pegadas digitais. Você já parou para pensar que toda a sua trajetória na web, todos os seus aplicativos, vídeos que vocês assistem, publicidade que vocês acessem, tudo isso traça um perfil sobre você? E você já parou para pensar o que é feito com todas essas informações? É por isso que é importante vocês compreender o que significa essas pegadas digitais. Para você entender isso, você precisa entender o que são digital assets. Essa expressão em inglês, ela foi construída, desenvolvida por diversos doutrinadores no sistema Common Law. Common Law são os sistemas da Commonwealth que, por exemplo, congregam esses países como Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, porque eles não têm uma lei prévia especificamente para disciplinar o assunto. Ele se constrói esse sistema jurídico com base em precedentes, mas tem algumas leis que são os statutes também. Enfim, nesses sistemas, esse estudo sobre os digital assets é desenvolvido há muito tempo e ele compõe-se de uma gama enorme, muito variada de informações. Por exemplo, perfis numa rede social, senhas de acesso a uma conta de e-mail, por exemplo, fotos, livros, livros digitais. Enfim, veja que é uma série de diversos bens com tratamento jurídico distinto. Por isso, no Brasil, a sugestão seria traduzir essa expressão digital assets para patrimônio digital. Mas cuidado, que essa ideia de patrimônio não significa só algo que você possa comercializar, e sim é toda uma construção que você tem, e aqui quando a gente fala em patrimônio digital, principalmente na web. Há 4 categorias importantes sobre digital assets, para vocês poderem compreender a diversidade do objeto desta categoria. Então, a primeira categoria seriam as informações de acesso, por exemplo, informações sobre login, senhas de e-mail, tudo isso também pode ser incorporado nesse patrimônio digital. Além dessas informações, tem o que a gente chama de bens tangíveis, porque veja, esses bens, a primeira observação aqui, eles não são tangíveis fisicamente. Por exemplo, uma fotografia, um livro digital, mas eles são tangíveis porque esses bens eles podem ser materializados, como por exemplo, imprimir a foto, imprimir o livro em PDF, por isso que a doutrina categoriza esses bens como bens tangíveis, mas cuidado com essa ressalva que não são tangíveis no sentido físico, mas que há possibilidade de materialização. A terceira categoria são os bens intangíveis. Esses bens intangíveis, eles são verificados a partir, por exemplo, de um perfil numa rede social, os seus comentários num blog, os comentários que as pessoas fazem no seu blog, eventualmente, tudo isso, ou comentários que as pessoas fazem na sua rede social, tudo isso também compõe um patrimônio digital e nessa terceira categoria dos bens intangíveis. E a quarta categoria são os metadados. Os metadados são, por exemplo, dados de localização, dados que você exclui, então você exclui uma determinada foto, um determinado comentário e tantos outros códigos. Todos esses metadados também são arquivados e também são conciliados com tantas outras informações para se buscar traçar um perfil do indivíduo. E veja que a dificuldade de estudar esse tema, patrimônio digital, ela existe até em razão dessa variedade de bens, e por isso a gente questiona muito a tutela jurídica, porque é óbvio que a tutela jurídica de um bem tangível não pode ser a mesma de um bem intangível. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, super importante, na descrição desse vídeo tem o link do blog no site do Instituto Avançado de Proteção de Dados, e eu também sugiro uma leitura que eu orientei,
desse livro aqui, Bens Digitais, do Fernando Taveira Júnior. Ele foi o meu orientando no mestrado na Faculdade de Direito de São Paulo, e esse livro é resultado de uma pesquisa fomentada pela FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a quem já destacamos e agradecemos o fomento. E esse livro é o resultado de uma pesquisa minuciosa e uma pesquisa detalhada sobre esse patrimônio digital. Aqui nessa pesquisa que eu orientei, a gente conclui que esse patrimônio digital deve ser visto como um todo. Então, muitas vezes é difícil a gente distinguir, num determinado caso, esses bens tangíveis e bens intangíveis. Então, ele tem que ser analisado como um todo, e a tutela é tanto a tutela patrimonial mais específica, quanto a tutela referente aos direitos de personalidade. Sobre isso, é importante destacar que a monetização dos dados pessoais acaba fomentando uma busca desenfreada por todas essas informações, porque essas informações valem muito. Veja que aqui uma pesquisa da McAfee, do Olhar Digital, em 2012, ela trouxe um dado interessante, que todas essas informações, as suas pegadas digitais, valem em média R$ 238.826, em média. Veja que esse valor ele é calculado com base nas possibilidades de publicidade comportamental, marketing direto, dirigido. O que seria isso? Com base nesse seu histórico, nesse seu perfil, os provedores, os fornecedores de serviços e produtos dirigem a publicidade conforme os seus interesses. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, e também na Europa, o Regulamento Geral Europeu sobre Proteção de Dados, eles trazem uma preocupação interessante, que é o direito de rever essas decisões tomadas de maneira automatizada, com base nesses perfis eletrônicos, perfis online, que são criados com base nas suas pegadas digitais. Então, se você começa a receber muita publicidade de um determinado serviço, de um determinado bem, e que você não se interessa por aquilo, você tem direito de exercer o seu direito de acesso e confirmação do tratamento de dados, e a partir daí, constatada alguma disparidade nesse seu perfil online, você tem o direito de rever essa decisão tomada automaticamente, de maneira automatizada. Então, esse é um direito importante que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados traz, espelhada e inspirada no Regulamento Geral Europeu. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no canal do Instituto Avançado de Proteção de Dados IAPD. Clicando no sininho, você vai receber as novidades do Instituto Avançado de Proteção de Dados e ficar por dentro de todas as atividades do Instituto e de temas importantes sobre proteção de dados. Obrigada e até o próximo vídeo. Nos envie um WhatsApp para o número 16 99621 8887 ou acesse o nosso site www.iapdados.com. IAPD, certificando quem realmente sabe.